Os arautos do Evangelho, eles se apresentaram na minha vida com uma perspectiva muito bonita de santidade, de atração para o belo, para as coisas bonitas da vida. Tem música, teatro, karatê, então elas vestem a gente numa roupas de teatro super legais, botam a gente para fazer umas apresentações e a gente se sente num conto de fadas que a gente sempre sonhou assistindo Disney a vida toda. E aí eu fui começando a me dar bem, começando a gostar, né? Porque quem não gosta de uma vida daquela, né? Com muita... esbanjando tudo praticamente. Elas têm uma jogada de atração muito boa. Elas sabem atrair as crianças e eu, num diferente, fui atraída também. Quando você é apostolanda, né? Que é o início, que você tá morando em casa ainda, mas você frequenta. É uma coisa. Depois que você vai morar, é outra coisa completamente diferente. É assim, dois mundos, muito distantes um do outro. Eu lembro que na primeira semana, tinha pessoas assim que tratavam a gente super carinhosas, super tranquilas, assim, elas mudaram completamente. Elas se tornaram pessoas ásperas, bravas. E assim, eu achei muito estranho isso na primeira semana, porque eu não lembro o que tinha acontecido, só sei que eu recebi uma resposta muito grossa. Eu falei, nossa, é a mesma pessoa que eu conhecia 2 meses atrás? Quando eles começam e tudo mais, eles prometem que os filhos voltam para casa todo final de semana. E aí no começo a gente volta mesmo, no primeiro mês, até no primeiro ano a gente volta todo final de semana. Mas conforme o tempo vai passando, eles começam a fazer uma pressão em cima da gente. Porque lá dentro, a família, ela é odiada, sabe? Eles fazem de tudo pra criar um ódio pela família. Então, eles até chamam a família lá dentro de FMR, que chama Fonte de Minha Revolução, né? Fim de semana eu não via meus filhos. Eu sou enfermeira, trabalhava durante o dia, quando chegava sábado e domingo, chegava em casa, ele já tinha levado os meninos lá pra dentro. Aí pronto, ele foi me isolando os filhos de mim. Sim. E aí esses filhos começaram a ficar com medo de mim. Falar assim, eu não fico perto de você porque nós vamos pro inferno se a gente ficar perto de você, porque você é uma mundana. Dizia, você é mundana no sentido de só de valor ao mundo, né? Você não faz parte da nossa religião. E aí a gente não quer ir para o inferno, por isso quero ficar distante de você. Olha, eu sofri em São Paulo, foram 5 anos de martírio. Quando ele começou a dormir os finais de semana, ele não queria mais vir para casa. Ele pedia muito para ir para a sede. Se tivesse férias ou feriado, ele pedia para ir para lá. Eu comecei a ser fria com a minha mãe. E sobretudo eu comecei a brigar com a minha mãe. E brigar muito. Porque as meninas que brigavam com os pais, que tinham pais mais complicadas, elas tinham todo um privilégio lá dentro. Elas eram tratadas super especial, elas tinham convívio com o João Clá toda hora, elas recebiam toda forma de graça que a gente considerava lá dentro. Eles faziam muita pressão, falavam, vai pra casa, que horror, que feio, você fica indo pra casa, vendo seus pais. Abraçar os pais lá dentro era pedir pra sofrer um bullying absurdo. Ela começou a nos evitar. Ela já não queria vir mais para casa. Só que ela era uma criança, nós ainda tínhamos poder sobre ela. A gente começou a obrigar ela a vir para casa. Ela vinha só a partir de obrigação. E ela deixava claro isso, que ela vinha por obrigação. Ela vinha, ficava e voltava. Ela tratava a gente como se nós não fôssemos nada dela. Como se ela não tivesse nenhum tipo de afeto, como se ela não tivesse tido nenhum tipo de carinho, como se ela não tivesse pai nem mãe. E no fim de semana o Arautos ligava incessantemente para ela ir para eventos lá. Eles não davam uma trégua, 1 minuto de paz para nós. E aí era ela, o Arautos, contra nós pais. E você não pode gostar dele, porque você ganhou outro pai e ganhou outra mãe, que era o João Clá e a Lucília. Porque lá dentro eles têm Plínio Corrêa de Oliveira e João Clá Dias como alter ego, uma pessoa só, como se espalhasse a Santíssima Trindade. 3 pessoas em uma só. Isso aqui é típico de seita. Você isola a pessoa, faz o culto ao fundador, tá certo? Não? E são só referências a eles. Então a pessoa fica lá completamente fanatizada. Eu nunca imaginei que um pai perde o direito sobre o filho aos 18 anos. Nunca. Eu precisei pagar para ver. Com 18 anos ela me ligou falando que para mim que ela simplesmente faria agora o que ela queria, porque eu não mandava mais nela. Porque ela foi totalmente deteriorada, ela foi totalmente alterada.
corrompida. O amor, a dedicação que nós tivemos como pai dela até os 11 anos foi corrompido, foi adulterado. Eu não tenho mais minha filha. Me falaram do João Clá no segundo final de semana que eu fui pro Projeto Futuro e Vida. A menina tirou de dentro do hábito um álbum pequenininho, cheio de foto dele. E começou a falar que ele tinha discernimento dos espíritos, que ele era santo, que ele tinha fundado os arautos e tudo mais, que era um dos poucos fundadores de ordem religiosa que estavam vivos. E conforme você vai estando mais tempo lá dentro, você vai vendo que toda hora as eremitas estão ali, não, porque ele é muito bom, que ele é muito legal, e você começa ali a ficar presa. Quem é contra isso é julgado, sabe? Você não tem espaço para não gostar dele. Então elas começam a falar que você tem que ter fotos dele. E as meninas que têm foto, quanto mais fotos você tem, mais status você tem. Então, isso quando a gente ainda era apostolanda. Antes da gente começar a estudar. Eu cheguei de surpresa, eu cheguei numa segunda-feira, 6 horas da manhã. E eu fui entrando em todos os lugares. Eles falaram que eu não podia entrar no alojamento, eu entrei. E do lado da mesa, do quarto, da mesinha de cabeceira da cama das crianças, era cheio de foto de João Clá, Plínio e Lucília. Não tinha uma Nossa Senhora dentro daquele lugar. Só tinha Plínio, Lucília e João Clá. Só, absolutamente isso. Uma pessoa que fundou os arautos há 30 anos atrás, hoje substituído por Monsenhor João Clá Dias, e o mesmo fala que o ex-fundador, que é Plínio Correia de Oliveira, entendeu? Ocupe o lugar de Cristo. Eu não posso aceitar jamais um negócio desse. E muito menos aceitar que a mãe dele ocupe o lugar de Nossa Senhora. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu sou católico. Posso aceitar um negócio desse. É bem voltado a Nossa Senhora, mas também, lá eles, meio que idolatram o Plínio e a Lucília, que já morreram. E, eles fazem de tudo pelo Monsenhor João, que é o que tá lá vivo, o papito lá. O Plínio e a Lucília também, morreram e são santos, que estão lá no céu do lado de Jesus. E, Jesus não é tudo. O Plínio, a Lucília e o João, que são tudo para eles. Aquele João Clã não dá nada para ninguém, ele só faz tirar. Ele só tira, não dá nada. Ele só quer venha a nós e o vosso reino nada. Nada o João Clã dá. Não ensina nada. Pergunta aí as histórias do Brasil, se alguém sabe de lá. Ela não sabe quem que é o presidente da República, elas não têm informação nenhuma lá dentro, né? Ela fala da mídia, que a mídia está mentindo, mas é a informação que eles passam lá dentro, porque eles não têm acesso a nada. Não tem televisão, não tem internet, não tem acesso a nada. Ela fala muita coisa assim, pelo que eu sei, muita coisa decorada, muita coisa mandada, orientada, sabe? Eu tinha fama de ser revoltada. Por quê? Porque eu sempre questionava. Tudo no começo eu queria questionar. Eu falava, mas por que isso? Por que não pode só fazer isso? Tem que fazer dessa forma. Aí era uma forma revoltada, eles me taxavam de revoltada pra quê? Pra eu não fazer mais isso. E eles conseguiram, né? Porque eu fui amadurecendo, como eles falam, e fui me tornando uma pessoa que não perguntava mais nada, era um pau mandado. O que eles mandavam fazer, a gente simplesmente fazia. Ou seja, por mais que a gente achasse estranho, a gente não tinha a opção, né? A liberdade de perguntar por quê. Porque até aí a gente assistia às vezes palestras, escutava sermões que eles falavam muito de uma coisa, arbitrariedade, a palavra. Que é uma coisa que às vezes você é injustiçado, mas você tem que só abaixar a cabeça. Você não tem o direito de perguntar. Isso é uma espécie de virtude para eles. Sendo que é uma coisa ridícula, né? Que é uma seita, eu não tenho dúvida. Eu não posso declarar que eles são uma seita. Eu não tenho autoridade para isso. O que eu vejo neles, isso eu peço para que as autoridades da igreja façam isso, porque eles têm todas as características de uma seita. Então, primeira característica, esse milenarismo que está presente em todas as seitas. Segundo, o culto ao fundador, o culto ao João Clá, né? Então se atribuem qualidades ao João Clá, de santidade,
que ele espanta os demônios, que ele tem um poder no céu, que todos os santos prestam honra ao João Clar, relíquias que são guardadas do João Clar, dele, do Plínio, fundador da TFP, da Dona Lucília. Então tem essa característica. Um desprezo pela autoridade formal dentro da igreja. Então eles agradam os bispos, mas não reconhecem os bispos. O próprio Papa Francisco, ele se recusava, o Dr. Plínio, a chamar João Paulo II de Papa. Quando João Paulo II veio aqui pela primeira vez, ele chamava de ilustre visitante, chamava de João Paulo II, chamava de Carol Wojtyla, chamava de tudo. A única expressão que ele não usava era Papa. Quando saiu os exorcismos, o bispo de Bragança publicou uma nota dizendo que o João Clar não era autorizado a fazer exorcismo. A turma do João Clar foi lá e obrigou o bispo a lançar uma nova nota dizendo que estava tudo resolvido. E ele lançou. Tem muita coisa errada lá dentro, muita coisa errada que eles tampam com dinheiro, com incenso, com missas bonitas que na frente de todo mundo passa, né? Mas quem tá lá dentro sabe que tem muita coisa errada. Inclusive tem uma morte lá dentro, que até hoje não tem explicação nenhuma. Tem muitos casos lá dentro mal resolvidos, inclusive com justiça, com tudo isso, mas que eles compram, né? Então ele foi pro curso de férias. Nesse curso de férias ele foi para não sei para onde. Essas férias me marcaram muito, porque ele trouxe uma foto de uma menina, e eu falei, quem é essa menina? Ele falou, ela é santa. Eu falei, como assim ela é santa? Ele falou, ela morreu tem 2 anos na época. Eu falei, 2 anos, essa menina morreu e ela é santa. Quem é essa menina? Ele falou, ela é a irmã Lívia. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa, como é que essa menina morreu? Ela caiu da janela. Eu falei, caiu da janela como? Ela estava limpando a janela. Eu falei, vocês limpam a janela? A primeira versão é essa do acidente. Mas não tem indício nenhum que mostre que esse foi acidente, porque o mármore da janela que ela estava, eu fui olhar, não tinha marca nenhuma. Tinha muitos indícios estranhos, dizendo que estava limpando a janela, porém, havia um balde com água limpa, um tecido, um pano limpo, e nenhuma marca de pé, de nada no mármore da janela. Isso que me deixa em dúvida de se realmente foi um acidente. E eles afirmam com muita veemência que foi um acidente. Como eles podem saber se foi um acidente, se eles não estavam lá e não viram? Né? A segunda versão é que muitos contam que ela lá tem uma história de sacrifício, entregar a vida como escravo para aquela instituição. E ela conta que ela teve uma visão que Jesus pediu para que ela entregasse sua vida para sanar os pecados da humanidade. Essa é a outra versão. E a terceira, que o pessoal da Espanha fala que tinha umas meninas com problema psicológico lá e que pode tê-la empurrado da janela. Então, até hoje está a incógnita. Minha questão é, lá existem câmeras, existe vídeo que gravou a queda da minha filha. Tem pessoas que falam que viram o vídeo e eles alegam que o vídeo foi apagado. Como poderia apagar um vídeo de algo tão grave? E por que eles não mostram o vídeo? Meu desafio é esse. Se eles não têm problema nenhum, por que não mostram o vídeo? Eu já pedi várias vezes, pedi para a justiça, falam que foi apagado. Isso é que me deixa... Pronto, é isso que mais me deixa em dúvida. O que acontece? Uma instituição que a pessoa mora 13 para 14 anos, não sabe o que aconteceu com ela, cai de uma janela de modo suspeito, existe vídeo gravando essa queda, e não mostram o vídeo para a justiça nem para mim. Por quê?